E hoje o assunto é puerpério. Tá vivendo isso? Já viveu? Tá grávida e ainda vai viver? Vem comigo, vamos entender um pouquinho dessa história. Primeiramente, o que é esse bendito desse puerpério? Socorro, o que é esse puerpério? Todo mundo fala. Ninguém me explica. Ninguém me explica. O que é o puerpério? O puerpério é esse período de adaptação à maternidade. É quando você ganha o bebê, quando você passa pelo parto, você ganha o seu bebezinho, ele vem a esse mundo lindo, maravilhoso, e aí você se depara com esse período que você tem que se adaptar a esse bebê, adaptar à maternidade. Então, puerpério, período de adaptação à maternidade, é logo após o parto. Existem dois tipos de puerpério: puerpério fisiológico e puerpério emocional. Quando eu ganhei o meu bebê, a primeira vez, há 8 anos atrás, eu pensava que só existia o puerpério fisiológico, que é aquela famosa quarentena, que é o tempo de adaptação do nosso corpo, para o nosso corpo voltar ao normal. Afinal, foram 9 meses de alteração do seu organismo. Então, você precisa voltar ao que era antes. Então, o fisiológico é o que o corpo passa para o bebê nascer. Esse é o puerpério fisiológico. Normalmente a recuperação é até 45 dias após o parto. Quem faz cesárea tem aquelas dores, a recuperação da cirurgia, depois tem que ir lá tirar os pontos, né? Já quem faz o parto normal é outro tipo de recuperação, é mais rápido, mas independente são 45 dias, normalmente, tá? Isso varia. Só que existe um outro tipo de puerpério, que se chama puerpério emocional. E esse puerpério emocional muitas vezes não fica só 45 dias. Pode ir até 2 anos do bebê ou mais, depende de cada mulher. E é sobre ele que nós vamos focar bastante aqui. Para você não se deparar, assim como eu, com um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de emoções que não sabe nem como lidar. Foi isso que aconteceu comigo na minha primeira gestação. Eu não sabia como lidar com aquilo. O que é aquilo que estava acontecendo? Que tristeza era aquela? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, o puerpério emocional é essa adaptação à maternidade também, mas é uma adaptação psicológica. Varia de 2 a 3 anos, depende de cada mulher. É dar à luz a algo novo. Pode ocorrer tristeza, cansaço, sono, irritabilidade, redução da libido, oscilações de humor, choro fácil, fragilidade emocional. Cada nova maternidade, a mulher entra no puerpério emocional. Então, seja primeiro filho, seja segundo, seja terceiro, seja adotivo, a mulher entra no puerpério emocional. Porque é uma nova maternidade. Então, é um novo período de adaptação à maternidade. Normalmente, o primeiro puerpério, o primeiro filho, é o mais intenso. Os outros vão ficando mais leves. Então, o puerpério emocional é o tornar-se mãe. Período de vulnerabilidade, de fragilidade, você não era mãe antes e agora você é mãe. Então é um período de adaptação. Tanto o seu corpo quanto a sua mente estão se adaptando a uma nova vida. Você está vivendo um processo de evolução. E uma coisa eu tenho para te dizer nesse processo: tenha paciência com você. Você não é obrigada a ser perfeita, é um processo. Então, entendemos que o puerpério são 2 tipos, ok? Vamos fazer um resumo aqui. Existe o puerpério fisiológico e existe o puerpério emocional. Só que eu também falei que eu falaria das 3 fases do puerpério emocional. Então, vamos entender um pouquinho eles agora. Primeira fase do puerpério emocional: simbiose mãe-bebê. A palavra simbiose, ela vem de dependência, ela vem de estar junto. Então, mãe junto do bebê. O recém-nascido, ele é dependente da mãe. Ele precisa estar grudadinho em você. Essa fase é mais comum de 0 a 6 meses. É hora de entrar num mergulho profundo com esse bebê. A mãe, nessa fase, ela fica mais ligada às questões do bebê. É um momento de bolha, é chamado de momento de bolha. Se você fica nessa bolha, se você fica nessa simbiose com o seu bebê, ele vai ficar mais calmo, ele vai se sentir mais seguro. Ele precisa, nesse momento de 0 a 6 meses, ele é totalmente dependente da sua mãe. Nessa fase, há muita preocupação com o bebê, é muito natural que a mãe se preocupe, com alguém que vai pegar, será que não vai derrubar, será que vai cuidar direitinho, se tem que ir no mercado comprar alguma coisa, deixa com alguém da rede de apoio, por exemplo, será que ele vai chorar, fica aquela preocupação. É natural se preocupar, a mãe se preocupar muito com o bebê nessa fase. E nessa fase também há muito medo, para as mães de primeira viagem, principalmente, será que eu tô fazendo a coisa certa?
Ah, será que eu não tô errando? Será que é assim mesmo? Então é um momento de muita preocupação. Eu quero acertar, quero fazer do jeito certo. Vem esse sentimento de cuidar. Às vezes acontece de vir primeiro o sentimento de cuidado, de querer, né, que o bebê fique bem, e depois vai surgindo o amor. Já outras, já explode o amor inicialmente, você ganha o bebê, já sente uma explosão de amor. Outras é com o tempo, isso varia de mulher para mulher. É o encontrar a mãe que há dentro da gente, né? É um tempo. Então esse puerpério emocional é encontrar a mãe nessa primeira fase. Nessa primeira fase, nesse momento de simbiose mãe-bebê, aquele primeiro mês, aquelas primeiras semanas, primeiros dias com o seu bebezinho, é uma fase muito difícil. Em 2017, quando eu tive meu primeiro bebê, eu tive muito problema com a amamentação. Eu sentia muita dor. Eu chorava de dor. Cada vez que eu precisava amamentar, eu ia chorando, eu tinha vontade de sair correndo, de tanto que doía. A vontade de parar era imensa. Só que quando eu parava, ele sentia cólicas muito intensas, porque a gente dava o leite, a fórmula, num copinho, sabe? Na medida que ele tava com fome, daí o meu leite, né, não conseguia, porque meu peito estava muito machucado, a gente dava a fórmula e o intestino já prendia. Então, cada vez que eu sentia vontade de parar, eu lembrava disso e eu ia lá chorando e amamentava. O nome disso é sacrifício. Ser mãe é se sacrificar para cuidar de uma vida. Exatamente o que Jesus fez por nós, né? Se sacrificou. Sentiu dores e mais dores. A gente se sacrifica também por nossos filhos, né? Então, assim, eu sabia que existia o puerpério fisiológico, não sabia que era esse nome, mas eu sabia que tinha quarentena, mas eu não sabia que tinha um puerpério emocional. Eu não sabia que aquela tristeza que eu comecei a sentir, uma sensação de as coisas mudaram e não foi para melhor. O que eu fui fazer? Essa sensação era do puerpério emocional e eu não sabia. E eu entrei numa tristeza, num desânimo ali naquelas primeiras semanas, o primeiro mês principalmente, foi algo muito intenso, muito intenso. As madrugadas, elas eram terríveis, muito sono, muito cansaço. Eu sempre fui uma pessoa que dormi muito. Então eu me via não podendo dormir, porque eu tinha que acordar, porque aquele bebezinho, ele acordava e ele precisava de mim. Não era do meu marido, não era de outra pessoa, era eu. Isso me dava uma irritação, não me dava prazer, não me dava a sensação de, nossa, que legal. Eu que vou fazer tudo, tá tudo bem, tudo maravilhoso. É, gente? Não, me dava uma insatisfação, uma irritação. Era tudo eu, aquela sensação, ai, é tudo eu. Mas por quê? Não ficou claro na minha mente antes de ter o bebê que, na verdade, isso faz parte do sacrifício de uma mãe. Eu sentia muita solidão nas madrugadas. Eu me via ali, sozinha, com aquele bebê, tendo que dar conta dele, tendo que sofrer, porque eu estava sofrendo para amamentar, com dor, sozinha na madrugada. Aquele bebezinho ali, faminto, que só dependia de mim. Eu olhava para aquela carinha linda e era uma mistura de satisfação e desespero. Eu sempre gostei muito de escrever, e escrever me ajudava a pôr pra fora essa angústia, tudo que eu tava vivendo. E olha o que eu escrevi na época, em 2017, eu vou ler pra você. Há que ter coragem para ser mãe. Não é só status, é sacrifício. É sentir dor atrás de dor, é se doar. É esquecer-se de ti, de sua dor. É chorar e não ser amparada. É estar diante de um problema e ter que resolver com ou sem dor. Resolver para o filho não sofrer. É ter que sofrer para aprender. É passar noites em claro. É sofrer para amar. Para aprender a amar. É sentir um carinho imenso e não querer ver sofrer. É querer cuidar, pegar, é querer proteger. Dia 27 de março de 2017 eu escrevi no meu diário essa mensagem, eu achei linda, tudo a ver com esse momento. Então tudo isso foi no primeiro mês. Já no segundo mês, essa minha primeira gestação em 2017, já foi mais leve. Eu já estava mais de bom humor, eu já estava mais animada, as dores passaram, eu já estava mais tranquila. Eu não estava conseguindo, não estava saindo tanto leite, o médico me receitou um remédio, que depois que eu descobri que era antidepressivo, na verdade, e eu melhorei muito, fiquei disposta, eu tinha disposição de pegar o neném, de cuidar do neném, eu não ficava mais com aquela sensação de tristeza. No segundo mês já melhorou.
Já na minha segunda gestação, que foi agora, esse ano de 2024, foi bem mais leve. Esse puerpério, essa primeira parte, esse primeiro mês, primeiro período de vida do meu bebê, foi muito mais leve pra mim. Eu já aprendi a fazer a pega lá no hospital. As enfermeiras já me ajudaram lá, então já não sofria com pega, não sentia aquela dor imensa que eu sentia na primeira gestação, no meu primeiro bebê. Sono, cansaço, exaustão, eu senti bem menos, bem menos. A minha cabeça já estava diferente. Ali eu já tinha feito o curso de puerpério, então eu já estava sabendo que é sacrifício mesmo. É o que a vida está colocando diante de mim mesmo. E eu aceitei isso. A partir do momento que eu resolvi engravidar, eu aceitei isso. Então, eu tenho que dar conta disso. Então, com essa mente mais aberta de saber o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu vou passar, e é comigo mesmo, vou ter que dar conta, essa sensação, essa maturidade me trouxe menos dor, menos pesar. E nas madrugadas, aquela solidão que eu sentia lá em 2017, eu aprendi a preencher com oração, com a presença de Deus, porque por mais que você está ali sozinha nas madrugadas, tem uma pessoa que pode estar lá com você, que é Jesus. E eu clamava para ele estava ali comigo e ele ia me dando força, porque quando você ora, você recebe forças para você passar por vales tenebrosos. E eu pedia para Jesus e eu orava e eu ia passando os dias, né? Sono, sentia muito sono ainda, mas aquela sensação de nossa, só eu que faço tudo, essa sensação eu já não tinha mais, porque eu já sabia que era eu mesmo que tinha que fazer. Então essa foi a primeira fase, simbiose mãe-bebê. Agora vamos para a segunda fase. A segunda fase do puerpério emocional é a confusão interna. Essa confusão ela é mais comum para mães com bebês acima de 6 meses. É aí que começa essa confusão. A gente sai do momento de simbiose, porque o momento de simbiose ele tem data para terminar. Se não terminar, dá ruim também. Então nós precisamos viver cada fase da vida. Vivemos aquele momento onde o bebê só quer saber da gente, mas depois essa fase passa e a gente se abre ali pro pai, pra rede de apoio, para receber ajuda, para começar a olhar pra gente também, né? Porque a gente fica tão focado em olhar pro bebê que a gente esquece um pouco da gente. E tá certo, tá correto, é assim mesmo que tem que ser. O bebê precisa da gente. Só que nessa segunda fase, a fase de confusão, é o momento que a gente vai ter que encontrar a mulher dentro da gente. É uma fase de confusão mesmo. A gente não sabe mais quem a gente é. A gente já tem dúvidas sobre o trabalho. Será que eu continuo fazendo isso mesmo? Será que é isso que eu quero? Algumas coisas que você fazia antes, você já não se vê fazendo mais. Começa a ter essas mudanças, sabe? Dentro do seu ser. É um momento de confusão. Porque agora, nesse momento, vai começar a ter o ela na história. Entrou a mãe nesses 6 primeiros meses, que não existia, começou a existir. E agora vai ter que retomar o ela, que ela era antes de ter o bebê. Só que agora transformada. Antes ela era filha, e para passar de filha para ser mãe, há muitas transformações. O corpo muda, o quadril muda, os seios mudam, as roupas muitas vezes não cabem. Aí junto vem a insegurança com o casamento dele não ser mais o mesmo. Há uma dificuldade assim de encontrar espaço para suas necessidades, sabe? Mas aí começa a mudança de chave, porque a gente começa a planejar. Deixa eu ver o que eu vou fazer com meu filho. Com o meu filho eu vou levar pra escolinha, não vou. Vai ficar com a rede de apoio, vai ficar com mãe, com quem que vai ficar? Você começa a planejar. Bom, eu trabalhava com isso, eu vou continuar trabalhando com isso? Não, vou, tá tranquilo. Ou não, eu quero empreender. Ou vai vindo coisa, você começa a planejar. Essa fase de confusão, ela te leva ao planejamento. Então assim, essa fase de confusão, ela vai precisar te levar a uma ação também. No meu caso, na primeira gestação, houve uma confusão muito grande. O que eu faço? E com 11 meses eu coloquei ele na escolinha. A sensação de colocar um bebê na escolinha do seu primeiro filho é uma sensação assustadora. É uma sensação terrível. Eu pensava assim, como que eu vou deixar essa criança que não sabe nem falar e nem andar com alguém que eu nunca vi na minha vida? Mas o que me acalmava é a fé. Por isso que eu digo, a fé é muito importante para nós mães, principalmente. Porque a gente tem que tomar tantas decisões e Deus nos ajuda. É importante sim buscar a Deus. Para mim, fez toda a diferença. Porque nesse momento eu clamava ao Senhor, toma conta do meu filho, eu fazia orações para Deus cuidar dele. E eu me sentia em paz, porque eu sabia que estava seguro, porque Deus estava cuidando. Já nessa segunda gestação, eu consigo entender a importância que uma mãe tem na vida dos filhos. O quanto é importante a mãe estar junto, estar em casa, estar ensinando, estar conversando, estar no dia a dia. Então o peso para eu voltar a trabalhar, ele tá
gigante. Meu bebê está com 8 meses. Eu ainda não decidi o que vai ser feito, mas eu confesso que sair de casa, trabalhar 8 horas para fora, não tá me animando nem um pouco. O que me tranquiliza é saber que existe um Deus no controle na minha vida. Eu já entreguei minha vida nas mãos dele e eu sei que ele vai fazer o melhor para mim. Então isso me acalma. Mas o que o futuro me reserva eu não sei. Então, essa confusão que a gente vive, essa confusão interna, ela vai nos levar a uma convergência da mãe e da mulher. É preciso unir as duas. E essa confusão nos leva a isso, para a gente ir para a nossa terceira fase. A terceira fase do puerpério emocional é o renascimento. Renascer, transformar. Normalmente acontece ali com bebês por volta de 2 anos, né? Quando o bebê está por volta de 2 anos, acontece o renascimento em nós, que é quando a gente já se encontra. A gente conseguiu encontrar a mãe, a gente conseguiu encontrar a mulher, a nova mulher. A gente renasceu para uma nova vida. Aconteceu tanta transformação dentro da gente que a gente pode considerar que é uma outra pessoa, uma nova mulher mesmo. Então, essa transformação, primeiro você vive a simbiose, depois você vive a confusão interna, depois você começa a planejar o que fazer e aí vem a ação. É tudo no seu tempo, é tudo um processo. O renascimento é uma transformação da personalidade. Primeiro a gente tem a experiência com o parto, tem a experiência com a amamentação, tem a experiência de estar com aquele bebezinho ali nas nossas mãos. Depois vem a transformação. A mulher, ela pode experimentar um renascimento, conhecendo ela mesma, essa nova mulher que nasceu. A mulher descobre talentos que ela nem sabia que tinha. Habilidades que ela nem sabia que tinha. A maternidade, ela pode proporcionar uma transformação deslumbrante e desafiadora. Então, o puerpério emocional, ele é muito mais complexo, desafiador e lento que o puerpério fisiológico. Leva-se cerca, mais ou menos de 2 anos para a mulher se familiarizar e reconhecer-se nessa nova mulher que agora é mãe. Ela aprende a repriorizar os seus valores, escolhas profissionais e também a importância do trabalho em sua vida. Ela pensa sobre a conexão com o seu propósito, sobre o propósito de vida dela, que pode ser que ela nunca tenha pensado antes, agora ela começa a pensar, e as atividades que exerce. Na maternidade você vai conhecer uma nova pessoa e não é o seu filho, é você mesma. Nasce uma mãe, renasce uma mulher. Então é isso. Falamos aqui sobre puerpério, os 2 tipos, fisiológico e também o puerpério emocional, e as 3 fases do puerpério emocional: simbiose mãe-bebê, confusão interna e renascimento. Assim, você não fica tão perdida mais, porque eu vivi isso e eu sei o desespero que é você estar vivendo coisas e você nem sabe o que é que você está vivendo. Eu desejo que você viva cada processo desse, evoluindo, que você não pare neles, não pare lá na simbiose. Quando viveu a simbiose, você consiga evoluir para a confusão interna, para depois você evoluir para o renascimento, porque quando você renasce, é uma nova mulher, uma nova luz no mundo, que você seja uma luz no mundo dos seus filhos, no mundo do seu marido, no seu mundo. E lembre-se, adultos maduros fazem o que tem que ser feito. Qual que é a minha função como mãe? Qual que é a minha função como mulher? Que você consiga fazer o que tem que ser feito. E não se cobrar tanto. Ter paciência com o seu processo. Puerpério é um processo. Respeite-se. Ame-se. Há uma nova mulher chegando. E você vai amar essa nova mulher. Até a próxima.